Olá, meus irmãos, minhas irmãs, olá você agora que nos acompanha neste momento, nessa oportunidade. Glória a Deus, já estamos quase encerrando a manhã e dando início à tarde, né? Estamos quase chegando a meio-dia aqui. Nós vamos agora nessa oportunidade, nós vamos continuando, né? E hoje nós vamos falar dessa série de instruções relacionadas a Salmos. Salmos é muito rico de conhecimento, de experiências que nós vivemos no dia a dia. Então, nós estamos vendo lições que o salmista vivenciou há mais de 2.500 anos atrás. Veja o tanto de tempo que passou, veja tantas coisas que se mudaram, tantas coisas que já aconteceu, mudou o cenário, né? E a gente continua vendo que eles são bem fiéis e verdadeiros ainda, e têm seus valores, né? Amém? Então daqui a pouco nós já vamos orar, o som aqui já está bom, né? Glória a Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. Fazer um momento de oração. É bom nós já iniciar logo assim pela manhã, né? Começar o dia já falando da palavra de Deus. Então nós vamos continuando. Eu estava orando a Deus ali, falando com o Senhor, e vou gravar uma live também sobre o tema finança. Vamos falar um pouco dessa área que tem assolado bastante, né? Tem deixado bastante pessoas balanceado, tem roubado a paz, né? Tem roubado tempo, tem roubado o lazer, porque a pessoa não consegue, porque vive com excesso de preocupação por causa dessa área, né? E é uma área que hoje a gente vê que ela vem assolando mesmo, e cada vez mais o povo, né? Amém? Então vamos orar neste momento, não quero me estender muito. Pega a sua Bíblia aí já deixa a sua Bíblia, por gentileza, no jeito, para a gente meditar na palavra do Senhor daqui a pouco, amém? Então vamos orar. Apresenta a sua casa aí, apresenta a tua vida, apresenta a área que necessita de uma intervenção, para que Deus possa intervir, né, nessa área agora através da oração e do clamor, amém? Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, já iniciamos a tarde, começamos a tarde agora. E nada melhor, Senhor, do que nós começarmos, aleluia, buscando a Tua face, buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor. Meu Deus, então eu começo agora já neste momento essa oração, eu já começo agora esse clamor, apresentando agora, Senhor, a minha vida, apresentando, Senhor, a vida, Senhor, dessa pessoa agora que nos acompanha. Eu peço agora, Senhor, que haja agora, meu Senhor, um milagre. Senhor, Tu conheces, Senhor, as nossas vidas, Tu sabes das nossas histórias, Tu sabes, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe, meu Senhor, quando nós não estamos bem, ainda que às vezes com palavras a gente tenta, Senhor, nos expressar para as pessoas, Senhor, em nossas voltas, para pessoas mais próximas a nós, dizendo a dor que está no nosso interior, dizendo o excesso de preocupação que há no nosso interior. Mas, Senhor, muitas vezes a gente vê que as pessoas dão pouca importância ou nenhuma importância, mas o Senhor não, meu Pai. Aleluia, o Senhor olha para nós, o Senhor está olhando para mim agora nessa tarde, o Senhor está olhando agora, Senhor, para essa pessoa que está orando agora comigo nessa tarde. E o Senhor não só está olhando,
Mas como diz lá no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 9, quando aquela viúva ali levava o seu filho para o sepultá-lo, e o texto diz que ela já havia perdido o marido e agora estava enterrando o filho. Imagina a dor que estava dentro do coração daquela mulher, ainda que a Bíblia diz que aquela mulher estava rodeada de multidões, mas somente o Senhor, a palavra é clara, aleluia, que Cristo Jesus olhou para o interior daquela mulher, aleluia, e moveu-se de íntima compaixão, oh glória. E quando a Bíblia está dizendo que o Senhor moveu-se de íntima compaixão, é que, aleluia, os organismos ou os órgãos do Senhor internamente se compulsionam, aleluia, se move, ele se constrange, é uma reação tão forte, porque o Senhor de fato é o único que consegue entender a dor, é o único que consegue entender o sofrimento, aleluia, que está no nosso interior. Então, e o Senhor não só consegue entender, mas como o Senhor consegue ajudar, como o Senhor consegue intervir, como o Senhor consegue fazer, realizar o milagre, aliviar, Senhor. Aleluia. Eu te peço agora, Senhor, aleluia, 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 como o Senhor foi de encontro com aquela mulher, com aquela viúva, para mudar totalmente o cenário daquela mulher, transformar o cenário de luto, de dor, transformar, Senhor, no cenário de glorificação, de exaltação, aonde havia dor, aleluia, foi transformado em alegria, aonde havia frustração, foi transformado em glória, em honra, para o teu nome, Senhor, e não seja diferente nesta tarde. Aleluia, vem agora, Pai querido, ao nosso encontro agora nessa tarde. Começa agora a tocar em cada vida, começa agora a tocar em cada coração, aonde há, Senhor, aleluia, uma alma necessitada, aonde há uma pessoa agora sofrendo, aonde há uma pessoa agora, Senhor, necessitada, Senhor, vivendo, Senhor, um cenário de dor, um cenário de decepção, um cenário de luto, de tristeza, de sofrimento. Vai ao encontro agora, Senhor, dessa tarde. Toca agora, Senhor, dessa pessoa. Faça, Senhor, essa pessoa, Senhor, aleluia. Transforma agora, Senhor, essa realidade. Transforma agora, Senhor, é o que eu te peço. Aleluia, faz deste momento um momento de glória, um momento, Senhor, de honra, momento, meu Senhor, de que nós possamos realmente sermos edificados, sermos fortalecidos, que não seja, Senhor, em vão, que não seja apenas mais uma live, que não seja apenas mais uma oportunidade, ao contrário, que seja, meu Deus, um momento especial, um momento maravilhoso de comunhão com o Teu Santo Espírito. Então toca agora, Senhor. Cura agora, Senhor, liberta agora, transforma agora, Senhor, faz milagre agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém, 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 aleluia, glória a Deus. Então nós vamos no Salmo 12, hoje nós vamos falar sobre o tema que os homens falam falsamente, né? Olha que tema importante, mas aí o salmista também traz um consolo. Os homens falam falsamente, os filhos dos homens, mas a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Então, esse salmo, nós vemos que ele foi atribuído também ao rei Davi, né? E
nós vemos o salmista escrevendo no momento que ele olhava e analisava e encontrava um momento de extrema dificuldade nas pessoas. Ele olhava em sua volta e o que ele via era desesperador. O que ele via era cada dia menos pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas que falam com verdade, né? Pessoas honestas. Então, e veja, ele não é diferente nos dias de hoje. Nossa, olha como que esse salmo ele tem muito sentido com o que nós vivemos nos dias de hoje. Vivemos dias hoje de muita falsidade, principalmente no meio de congregações, principalmente no meio de pessoas que dizem ser crente, pessoas que dizem ser cristão, pessoas que dizem acreditar em Deus. É preocupante isso, é desesperador a gente olhar e ver. E veja, isso nós encontramos em todo o cenário que nós olhamos e analisamos em nossa volta. Nós encontramos no meio da família, falsidade no meio da família, da própria família. Nós encontramos no trabalho, falsidade no trabalho. A gente encontra falsidade na igreja onde nós vamos, nós frequentamos. Nós encontramos falsidade no bairro, né, nas pessoas ali onde nós convivemos, na comunidade onde nós estamos inseridos. Então, é um cenário que nós não estamos imunes, não é verdade? Nós somos rodeados por isso. Onde nós estivermos, no ambiente onde nós estivermos, infelizmente há esse espírito operando no meio do povo. E não era diferente, né? Antigamente. Então o salmista ele traz essa abordagem e aí ele tem algo maravilhoso para nos ensinar a como conviver com isso e como encarar isso, né? Então talvez se você está nesse momento vivendo isso na família, vivendo isso na igreja, vivendo isso no trabalho, enfim, não importa o cenário onde você esteja enfrentando isso, tem um conselho aqui da palavra do Senhor para a sua vida, amém? Então vamos lá. Salmo 12:1. Salmo 12:1 diz assim, ó. Salmo 12:1 diz: salva-nos, Senhor. Então ele começa o salmista ele já inicia fazendo um apelo aqui, né? Ele já começa dando um grito de socorro. Salva-nos, Senhor. Por que ele está desesperado com esse grito de socorro? Aí ele continua: porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então veja, o salmista ele abre essa sua oração e ele já abre gritando por socorro. Então o primeiro ponto, a primeira lição importante que nós devemos extrair aqui agora neste momento se nós estamos enfrentando esse cenário de falsidade, de pessoas rodeadas de pessoas falsas, o primeiro ponto aqui que nós temos que aprender é clamar por socorro pelo Senhor, porque o Senhor é o único que vai ter a condição, a capacidade de nos socorrer de verdade. Então o salmista ele começa aqui já dizendo: salva-nos, ó Senhor. Aí ele continua dizendo: porque faltam os homens bons. Então veja, isso é bem fiel e verdadeiro o que o salmista está dizendo. Quando ele está olhando para as pessoas, ele está identificando nas pessoas só maldade, as pessoas sempre as obras testemunhando, as obras testificando maldade. A gente olha e só vê coisas ruins se manifestando no comportamento das pessoas. O salmista está olhando isso. Então, para validar essa fala do salmista,
um tempo se passou, e diga-se um bom tempo, e depois vem, né, Cristo Jesus, e aí a gente vê o Senhor, lá em Marcos, no capítulo 10, e o verso 18, quando nós já falamos em outra ocasião aqui daquele jovem rico, quando ele foi ter com Jesus, ele chega para Jesus e chama bom mestre, né? Aí Jesus, olha que Jesus dá a resposta para ele. Então, veja como que a palavra do Senhor, como que é interessante você estudar a palavra, você observar a palavra, você analisar a palavra do Senhor, porque a Bíblia não tem contradição. A Bíblia, ao contrário, ela é perfeita e ela se encaixa perfeitamente. Então são vários livros que foram escritos em cenário totalmente diferente, embora a cultura às vezes sendo a mesma, mas em cenário diferente. Outros povos, outros reis ali que governavam naquele momento. Mas veja, a palavra ela não tem contradição, ela é perfeita, porque lá em Marcos 10, 18 diz assim, ó, Jesus falando, olha, Jesus dizendo, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Agora, olha que interessante destacar, ninguém há bom, senão um, que é Deus. Quer dizer, veja, como que é profundo isso, como é maravilhoso isso, porque Jesus, ele está confirmando o que o salmista falou lá atrás no Salmo 12, porque faltam homens bons, e Jesus dizendo, porque chama bom, não tem, e olha que Jesus, ele está ali no modelo de um homem perfeito, mas quando ele está dizendo isso, por que ele está falando isso? Por que não há homens bons? E é interessante a gente observar, é claro que Jesus ali, de fato, ele é bom, aleluia, porque ele é o próprio Deus. Mas ali, ele, como homem, ele está atribuindo a glória ao Pai, aleluia. Então veja, e aqui no Salmo 12, a gente vai ter a resposta, por que o salmista está dizendo, não há homens bons. Então, porque ele continua dizendo assim, por que não há homens bons? Aí ele vai dizer, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos os fiéis. Então veja, conforme a infidelidade vai se manifestando, conforme a infidelidade vai aumentando, diminui o que? Os homens bons. Só que o interessante, veja como que a palavra de Deus é muito bom você analisar, você aprender, você observar, porque aí você entende o que a palavra realmente quer te ensinar de verdade. Porque veja, quando ele está dizendo assim, poucos são os fiéis, e aí ele usa um termo muito interessante, entre os filhos dos homens. Então, quando a palavra é filho dos homens, aí homens, ela tem o seu sentido Adam, né? No seu texto original é Adam. Então, o que o salmista aqui ele está querendo nos levar aonde? Qual é o entendimento que ele quer que nós tenhamos quando ele está dizendo isso? Ele está nos referindo ali aos filhos de Adão, a descendência de Adão. Então ele está se referindo a Adão, um homem caído, um homem que outrora foi um homem projetado à imagem e semelhança do Deus vivo, mas um homem que foi projetado perfeitamente, mas um homem que escolheu infelizmente o pecado, escolheu a desobediência, e aí por ele escolher a desobediência, então todos os seus descendentes, todos aqueles que são da sua linhagem, e a humanidade vem da linhagem de Adão, e aí toda a humanidade que vem da linhagem de Adão, ela vem corrompida. Então aqui quando o salmista está dizendo sobre, olha, veja, salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O salmista ele está trazendo a abordagem do pecado que nós chamamos de uma doutrina do pecado original. Pecado original, que todos, sem exceção, todos, exceto Jesus, todos vêm dessa linhagem, todos estão contaminados, todos estão tomados por essa infidelidade. Então,
E aí a gente trazendo também num contexto de pessoas, a gente vê que as pessoas cada vez mais se distanciam, as pessoas, cada um faz o que pode para conseguir se dar bem, não é verdade? Cada dia que passa, menos preocupação com o próximo e mais preocupação consigo próprio. Então, a gente entende aqui que quando o salmista está falando, salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, então é por causa dessa natureza que ela já vem, ela já nasce enraizado no ser humano, já nasce enraizado. Essa natureza que já faz o ser humano aprender a ser infiel, aprender a ser mal, aprender a ser perverso, a fazer a maldade, né? E aí ele continua, o Salmo 12, o verso 2: cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então, veja, e aí olha o que o salmista está dizendo, ó, a boca só fala de falsidade, só fala mentira. Quer dizer, a gente vê muito isso acontecer nos dias de hoje. Hoje, até mesmo às vezes, pessoas que você estende as mãos, pessoas que você ajuda, pessoas que você ali procurou ser um canal de bênção, mas depois que se afasta, se distancia, essas pessoas vão falar mal de você. Essas pessoas, elas vão te crucificar, vão te apontar. E é verdade isso, e o salmista está dizendo, ó, cada um fala com falsidade ao seu próximo. E aqui quando ele está falando próximo, ele não está falando de pessoas longe não, ele não está falando de pessoas estranhas não, ele está falando de próximo. São pessoas que têm algum vínculo, ou são pessoas da família que você ajudou, ou são pessoas da comunidade cristã que você congregou, que você ajudou, que você estendeu a mão, que você procurou de alguma maneira ser um canal de bênção. Mas agora que você, às vezes por alguma coisa, você se distanciou, essas pessoas só sabem falar mal da sua vida, próximo, são pessoas próximas. O salmista aqui não está falando de estranho, o salmista não está falando de inimigo, o salmista está dizendo assim, ó, cada um fala com falsidade aos seus inimigos. Não, ele está falando, cada um fala com falsidade a pessoas próximas, quer dizer, já teve algum tipo de contato, já comungaram na mesma fé, já pegaram o mesmo pão para ceiar, já pegam, enfim, os mesmos ferramentas de trabalho para trabalhar junto. Às vezes pessoas da família que pegam o mesmo prato que você pega para comer. E é interessante, veja, você vê, e é verdade isso, não é verdade? Não é verdade? Seja sincero, quem já não vivenciou essa experiência? Quem já não viveu? E dói, irmãos, dói ou não dói? Dói, machuca a gente fica frustrado. Esses tempos atrás, eu tive que lutar muito contra isso no meu interior, porque quando uma coisa é você estender a mão para os outros, quando você não você faz assim por fazer, alguém bate na porta da sua casa, pedindo uma ajuda, fulano, passou uma necessidade, você não tem R$5 aí para me ajudar, você não tem um pacote de arroz, você não tem um pacote de feijão. Essa pessoa, ela é um estranho para você não conhece ela, você não tem vínculo com ela, você não tem proximidade. Agora o difícil, irmãos, é quando você procura servir a Deus, e aí você com um coração temoroso, você estende a mão para o próximo, você acolhe o próximo, você abraça o próximo, você procura de alguma maneira levar uma palavra de conforto, você procura na hora da necessidade de alguma maneira ser útil e ajudar. E aí quando você para, por algum momento ali, você não estiver servindo mais junto, você não presta. É impressionante isso. E aí por isso que a gente vê essa decadência do Evangelho. Sabe, se a gente não aprender a praticar os valores, os princípios da palavra de Deus, seja dentro de uma igreja, seja fora de uma igreja, a igreja nunca vai avançar nessa terra. Nunca vai avançar. A obra do mal sempre vai prevalecer, a falsidade sempre vai prevalecer, porque os de fora estão olhando os de dentro se degladiarem, os de fora estão olhando os de dentro, puxando o tapete um do outro, falando mal um do outro, querendo derrubar um outro, enquanto os de fora olhando isso e dizendo, para que eu quero ser inserido nisso? Para quê?
Já não basta o que eu tenho enfrentado aqui fora. Então, veja, o salmista está dizendo, agora olha, fala com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. Quando ele usa essa expressão, parece uma expressão hiperbole, é uma fala exagerada, né? Quando ele diz o coração dobrado, mas na verdade ele tem um sentido ali de querer realmente chamar a atenção do leitor, que a maldade, ela não tem limite, ela quando ele fala do coração dobrado, vamos dizer, a multiplicação, a velocidade que se multiplica a maldade é igual quando você começa uma conta de multiplicar. Você começa 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, aí você vai aumentando, ela aumenta com uma velocidade terrível. Então a maldade, ela é assim, ela não tem limite, ela vai quando você acha que você viu de tudo, você sempre é surpreendido por uma maldade maior. Nós vimos aí nos noticiários agora, que aconteceu lá no estado do Ceará, uma jovem, né, acabado de sair da igreja, não foi de um baile funk, não foi de uma festa, não foi de uma gandaia, saiu da igreja. 3 homens perversos, 3 homens com coração dobrado de maldade, de perversidade, maldade que não tem fim. Diz a reportagem que sequestraram essa jovem e mataram ela e aí ainda mataram a pedrada. Então houve uma forte comoção lá na cidade, né? E também no estado, porque veja, uma jovem indefesa, uma menina que não, dentro de uma igreja, que maldade que ela estava fazendo, qual é a maldade que ela estava praticando. Então, quando o salmista está dizendo assim, ó, o coração dobrado, é porque a maldade não tem limite, ela não tem limite. E veja, e o coração, ele vai se enchendo, o coração é um depósito, e ele vai se enchendo, ele vai armazenando cada vez mais a maldade no seu interior. Então veja, para isso nós vemos Jesus lá em Mateus capítulo 12, capítulo 12, o versículo 34 diz assim, ó, raça de víboras. Olha, Jesus está bravo aqui. A gente lê o texto, mas às vezes a gente não consegue realmente ter a dimensão do sentimento ali que está sendo realmente falado naquele momento. Mas nós vemos aqui Jesus bravo, Jesus está irado, né? Raça de víboras, ninguém chama ninguém de víboras, raça de víboras. Se não tiver realmente ali revoltado, transtornado com a situação. E Jesus está transtornado com um grupo religioso, um grupo falso, homens que falavam falsamente, homens que viviam falsamente, com aparência externa, mas no seu interior cheio de maldade. Seu interior só zelavam pela aparência externa, mas o coração não havia misericórdia, o coração não havia bondade, o coração não havia amor. Então Jesus está dizendo, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Aí ele está dizendo, vocês falam coisas boas, mas eu conheço o interior de vocês. Aí é o que nós oramos na oração e falamos. O Senhor, Ele conhece o meu íntimo, o Senhor conhece o teu íntimo como ninguém conhece. O Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração da maneira que ninguém conhece, nem nós mesmos nos conhecemos da maneira que o Senhor nos conhece. Então Ele está dizendo assim, eu sei o que está dentro dos seus corações, essa raça de víboras, chamando eles de cobra mesmo. Eu sei o que está dentro dos seus corações, e o que está dentro dos seus corações é maldade, é perversidade. Vocês querem falar coisinha bonita, vocês querem falar coisas boas, coisas agradáveis, mas no interior de vocês está cheio de maldade. Está cheio de maldade. Porque ele fala, pois o que há abundância no coração, disso fala a boca. Então veja, Jesus está dizendo assim, vocês estão falando palavrinha bonita, mas vai chegar um momento que vocês não vão conseguir.
Porque o coração de vocês está tão cheio, está tão inundado, e aí o salmista chama isso de coração dobrado, né? Um coração multiplicado pela maldade, que vocês vão colocar para fora toda essa maldade. Vocês vão pôr para fora, vocês não vão conseguir esconder. Não é verdade? E é verdade isso. Às vezes a gente observa o comportamento de pessoas, e aí você, quando você está convivendo junto, você tem a possibilidade de começar a conviver com a pessoa, e você olha, analisa o comportamento da pessoa, e aí você vê as coisas acontecendo, não é verdade? Você vê a maneira como a pessoa se comporta, né? Então, assim, às vezes você vê conversas, você fala, meu Deus, como é que pode, Senhor? Meu Deus, misericórdia, Jesus. E no meio da família, no meio do trabalho, às vezes o trabalho também hoje é um dos piores, você tem que tomar muito cuidado com quem você fala no trabalho, qual é o assunto que você conversa, para quem você está conversando, o que você está falando. Dentro da igreja também é a mesma coisa. As pessoas têm, parece que o prazer, sabe, o prazer. Hoje você vê, desculpa aqui o desabafo, mas é a sinceridade do coração. Hoje você vê o prazer dos crentes, parece que não é trazer pessoas para a igreja. Dos cristãos, vou usar essa palavra, esse termo, cristão, que dizem ser seguidor de Jesus. Parece que o prazer dele não é trazer pessoas para a igreja, é distanciar as pessoas. Parece que quando a pessoa está ali dentro, fala de tudo, faz de tudo, fala enganosamente, fala das atitudes, fala do comportamento, fala da pessoa, fala do cabelo, fala da roupa, fala do olho, fala disso, fala daquilo, fala de tudo, até que aquela pessoa não suporta e ela sai. Aí parece que cessa. Aí ninguém mais fala da pessoa. Aí ninguém mais se preocupa em falar, Senhor, vamos fazer uma campanha, irmãos, para resgatar aquele irmão, para Deus ter misericórdia daquele irmão. Não. Aí ninguém se preocupa com isso. Aí as pessoas, parece que isso aí agora, parece que as pessoas ficam até alegres, falando, tá vendo, o irmão estava firme mesmo. Ó. Mas quem que aguenta ficar firme? Diga para mim, irmão. Que pessoa que tem estrutura emocional, sabe, para lidar com falsidade. O salmista está dizendo, se o salmista, um homem de Deus, um homem que enfrentou o gigante, um homem que falava que ele enfrentava um exército se fosse necessário, e um homem que está temendo aqui pela maldade, um homem que está pedindo socorro pela falsidade. Quem aguenta a falsidade, irmão? Não tem um ser humano que aguenta, que suporta, que vence a falsidade por si próprio. Não vence, não tem estrutura humana para suportar. Você quer ver uma coisa, você ficar mais indignado, você ficar mais comovido, é quando a pessoa te acusa daquilo que você não fez, fala falsamente aquilo que você não fez, aponta para você uma fala que não saiu da sua boca, aponta para você uma atitude que não teve da sua parte. Então, olha como que isso é sério. O salmista está dizendo, isso é tão sério que o salmista chega a estremecer, chega a abalar, ele chega a gritar, ele chega a clamar desesperadamente, socorro, Senhor, socorro, salva, Senhor, salva. Porque como que você vai fazer? Você não pode vencer a maldade por maldade, não pode. Por isso que o salmista está gritando desesperadamente, socorro, Senhor. Você não pode retribuir o mal pelo mal. A pessoa falou, o salmista aqui, quando ele estava na batalha, ele ia para a guerra, ele combatia, porque ele sabia quem eram os seus inimigos. Mas aqui agora ele está falando de pessoas próximas a ele está dizendo, como que eu vou cortar a cabeça de um próximo meu? Isso é mau testemunho, isso é escândalo, eu vou escandalizar o Senhor. Não é verdade? Então veja, vamos continuar aqui, porque agora nós vamos ver o verso 3. Aleluia. Agora vai começando a intervenção de Deus. Agora o salmista vai trazer um consolo para nós. Ó. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então aqui, graças a Deus, primeiro ponto, a gente deve gritar por socorro.
pelo Senhor. O segundo ponto, o Senhor vai agir, vai tomar providência. O Senhor vai cortar os lábios. Ele vai cortar literalmente, ele vai executar a justiça. E aí dos que falam soberbamente, e o que isso quer dizer? Falar soberbamente. São pessoas orgulhosas, são pessoas que erram, mas não têm a humildade de reconhecer os seus erros, não têm a humildade de chegar assim: Senhor, eu pequei, Senhor, eu falei mesmo, eu não deveria ter falado, o Senhor me perdoa, Senhor. E o Senhor é misericordioso para perdoar. Mas aqui o salmista está dizendo assim, aqueles que falam soberbamente, aqueles que eu não abaixo a minha cabeça, eu vou até o final, eu vou sustentar isso. Se for mentir, não tem problema. Se for uma acusação falsa, não tem problema, eu vou continuar acusando mesmo. Essas pessoas que são tomadas pelo orgulho, e o orgulho é o primeiro pecado que veio a existir, é o pecado do orgulho. É o primeiro. É a primeira maldade. Foi manifestado um anjo de luz. Se derrubou um anjo de luz, quem dirá nós, seres pecadores, seres limitados, seres que necessitam da graça, da misericórdia de Deus? Se um anjo de luz foi vencido por esse pecado, quem dirá nós, se nós não nos prostrarmos, não nos cairmos de joelho e pedir a misericórdia de Deus? Misericórdia, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Me desarma desse orgulho, desarma o meu coração. Se o meu coração está dobrado, está aumentando e multiplicando o orgulho, que o Senhor agora, pela misericórdia, arranca agora esse orgulho do meu interior. Arranca agora, arranca. Amém? Aí nós continuamos. Olha, agora nós vamos caminhando para a conclusão. Olha o verso 6. Agora nós vamos encontrar um método para a gente suportar isso. Porque não é fácil. Veja, você, se a gente não perceber, nós somos influenciados, nós estamos envolvidos nesse movimento. Então o verso 6 diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, quando está falando que a palavra do Senhor é pura, o salmista está dizendo, ela não contém nem que seja um mínimo que seja impureza. Por isso que ele faz essa comparação da prata refinada. A prata ela é refinada para quê? Para extrair toda a impureza dela, e ela ficar aquele brilho perfeito, aquela prata pura, puríssima. Então o salmista está dizendo, a palavra do Senhor ela é pura, aleluia, ela é o único antídoto, ela é o único remédio, é a única imunidade que nos torna imune contra a falsidade. É a única. É ela que tem o poder de nos libertar. É ela que tem o poder de libertar toda a maldade, de poder consolar o nosso coração, de nós não agirmos com as nossas próprias mãos, de nós não querer tirar satisfações, para nós não querer ficar estendendo, alimentando isso. Então é a palavra. Olha, e aí se referindo à prata, veja, falamos da pureza, agora fala da prata. O salmista comparando a palavra do Senhor com a prata, ela está falando do valor. A prata, ela tem o seu valor comercial, não é verdade? Então veja, e diga-se de passagem, é um grande valor. Então, quando o salmista está comparando aqui a palavra do Senhor com uma prata, ele está falando assim, a palavra do Senhor ela tem valor, ela tem princípios, ela tem moral. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós falando da palavra, aí o salmista está dizendo aqui, que o processo, olha que profundo isso, o processo da prata ser reduzida, ela é em fornalha de barro, quer dizer, ela é introduzida dentro da fornalha, né, de barro. Olha ali, o salmista faz questão de dizer de barro.
E aí agora nós estamos dizendo, a palavra ela tem que ser introduzida dentro de nós. A palavra ela tem que ser extraída do papel, os valores que nela contém, os valores, os princípios que ela contém, que ela é. Então veja, tudo aqui que nos ensina, que nós estamos falando agora. Então esses princípios introduzidos dentro de nós, aleluia, aí sim ele começa a fazer com que nós venhamos ter valor, nós venhamos ter princípios, Então a pessoa está falando, sei lá, irmão Felipe, está falando isso, você, amém. Posso até me chatear, mas aí eu vou orar e aí a palavra vai dizer, aleluia, aí os princípios, olha, não cai nesse jogo. Confia em mim, clama por mim, entrega a sua vida a mim, de verdade. E aí eu que vou tomar providência. E assim, não é ficar guardando por vingancinha, não. Ficar, olha, o Senhor vinga a minha causa. Não, é o contrário. A oração, sabe o que tem que ser? Abre os olhos, Senhor, daquela pessoa. Assim como o Senhor está abrindo meus olhos. Assim como a palavra está sendo introduzida dentro do meu coração e está me libertando de toda a maldade que havia no meu interior, de todo sentimento ruim, o coração que estava dobrado de sentimento ruim, de maldade, de falsidade, mas agora eu estou sendo purificado, porque a palavra está sendo introduzida dentro de mim, de igual modo que a palavra do Senhor encontre o coração dessa pessoa. Aleluia! Oh, glória, que conselho maravilhoso, meus irmãos, da palavra, que conselhos. Aí para nós encerrarmos, tu os guardarás, Senhor. Agora, quem te guarda, quem me guarda, aleluia, não é eu, não é você, não é a gente tirando satisfação, não é a gente brigando, não é a gente tomando força pelo próprio braço, não é a gente querendo fazer as coisas pelo impulso, baseado naquelas emoções que a gente sente de raiva, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Não, tu os guardarás, Senhor. O Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor, aleluia, de quem? Dessa geração os preservará para sempre. Então veja, hoje é tempo de nós nos voltar para o Senhor, para que a palavra seja introduzida em nós. E aí o salmista aqui ele traz a proteção do Senhor, o Senhor o protetor, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor dá as condições para a gente suportar, para a gente vencer. Mesmo às vezes parecendo ser impossível, mas o Senhor nos dá essa condição e torna o impossível possível para mostrar que Ele é Deus. Mas Ele também está falando agora a longo prazo, Ele também está falando do reinado futuro. Ele está dizendo que vai chegar um momento que essas pessoas elas não vão participar desse reinado. Se essas pessoas não se converterem, se essas pessoas não abandonarem a sua maldade, a sua falsidade, se essas pessoas não se despojarem desses sentimentos, elas vão ser extirpadas para todos sempre, Amém? E aí nós viveremos e reinaremos com o Senhor para toda a eternidade, como uma comunidade verdadeira, santa, fiel, sem placas, sem denominações, sem grupos, a pertenceres a grupos. Eu sou desse grupo. Não. Todos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. E a palavra que ela representa Cristo Jesus. A palavra é Cristo Jesus sendo introduzido dentro do seu coração, purificando toda a maldade, perdoando, porque só o sangue de Cristo nos limpa de toda a impureza, só o sangue de Cristo nos liberta, só o sangue de Cristo para perdoar toda a nossa maldade. Não importa o que você tenha feito, não importa o que eu tenha feito, o sangue de Cristo é necessário, é o suficiente para limpar, para purificar. Então, quando haver essa limpeza, essa purificação, e aí haver o cumprimento de todas as coisas, nós
estaremos para todo sempre com o Senhor, um único povo, vivendo em amor, aleluia, vivendo em paz de verdade, sem mais um querer puxar o tapete do outro, sem um querer ser melhor do que o outro, um querer ser maior do que o outro, todos vivendo juntos em harmonia, todos juntos numa só canção, adorando, exaltando e glorificando ao Senhor. Por quê? Porque a falsidade foi extirpada definitivamente. Amém? Fique com essa palavra então, medite nela. Nós vamos orar agora, encerrando. Pai, que conselho, meu Senhor, que a Tua palavra dá para nós. Que conselho, Senhor, maravilhoso. Senhor, nós aprendemos aqui, Senhor, com o salmista. Se nós estamos nessa situação, a primeira ação, Senhor, que deve, Senhor, partir de nós, é gritarmos desesperadamente por socorro. Socorro, Senhor, socorro, Senhor, socorro. Aleluia, salva-nos, Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos salvar da falsidade, da maldade. Senhor, o Senhor é o único que pode nos proteger, pode nos guardar a nossa família, guardar nós de falsas acusações, da mentira, da falsidade, de corações com a maldade dobrada, que estão dando tapa nos nossos ombros, que estão nos abraçando, mas no interior torcendo para a nossa derrota, torcendo para a nossa desgraça, torcendo para o dia da nossa queda, para comemorar e dizer: eu sabia que ele não ia chegar a lugar nenhum, eu sabia que ela não ia chegar a lugar nenhum, mas nessa tarde, meu Deus, eu clamo agora a Ti, Papai querido. Eu te imploro agora, meu Deus, que neste momento o Senhor começa agora a aniquilar agora toda a maldade. O Senhor começa agora a extirpar toda a maldade, meu Deus, e nos livra, Senhor, dos corações enganosos, dos corações falsos, pessoas que estão do nosso lado, mas que querem a nossa desgraça, a nossa ruína. Ó Senhor, abra nossos olhos, e quando nós tivermos o entendimento, Senhor, dessas pessoas, que nós não venhamos, Senhor, agir por conta própria, que nós não venhamos, Senhor, tirar satisfação, ao contrário, aleluia, que a palavra do Senhor seja introduzida no nosso interior e nos limpa, Senhor, dessa influência do mal, nos purifica, nos trazendo a paz, nos trazendo conforto, alegria, e orando por essas pessoas, para que essas pessoas se voltem para o Senhor e se arrependam da tua maldade, da tua falsidade. Se não arrependerem, o Senhor cortará as suas línguas. Ó Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Que consolo, Senhor, que conforto ao nosso coração nessa tarde. Aleluia, o salmista nos ensina pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia, Senhor, aleluia, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos dando graça, nos dando força. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscarmos cada dia mais a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Quero deixar um abraço para todos que acompanharam aí, tá? Cada um que entrou aí, Deus abençoe ricamente, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Que essa palavra fale fortemente ao teu coração, ela te fortaleça, ela te cure, ela te liberte, ela te dê muita paz, tá bom?
Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde na presença de Deus, de livramentos, de muita proteção e de muita alegria da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe, viu?